teu povo congregado, humilde entoa o teu louvor aqui, no dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti. Deus santo, livre, ó grande Deus, clamamos, com fé singela e reverente amor, e como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, e sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer, do mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados da plenitude do teu vasto amor. Ensina aos teus Espírito divino, dissipa as trevas destes corações, e com a luz do teu celeste ensino, vem aclarar as tuas instruções. Aviva em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória eleva os santos anjos de prazer. Amém. Bom dia, irmãos. Estamos aqui nesse mais uma escola dominical, no domingo 29 de novembro aqui de 2020, e nós vamos estar dando continuidade à nossa revista do aluno, professor e do aluno também, a Bíblia que Jesus usava, uma introdução ao Antigo Testamento, e nós temos já estudado 5 lições anteriormente: a perfeição do Antigo Testamento, o Antigo Testamento por que estudá-lo, a estrutura arquitetônica dos Antigos Testamentos, a continuidade e descontinuidade entre os testamentos, os ofícios do Antigo Testamento e Jesus Cristo. Hoje nós vamos estar estudando então a lição número 6, o mundo do Antigo Testamento, e o texto básico, Isaías 40, de 12 a 31. Vamos ter uma palavra de oração antes de darmos continuidade ao nosso estudo. Nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pela bênção de podermos estar estudando a Tua Palavra, Senhor, aprendendo mais de Ti, Senhor. E nós pedimos que o Teu Santo Espírito nos ilumine, que o Teu Santo Espírito instrua os nossos corações e mentes acerca da Tua Palavra, acerca da Tua vontade, Senhor. E que isso possa redundar no crescimento da nossa vida espiritual, Senhor, para que possamos viver de modo digno do Evangelho neste mundo tão carente da Tua graça e da Tua salvação. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, assim, nosso tópico, nós vamos ter assim inicialmente, são 3 tópicos: a importância de se conhecer o mundo do Antigo Testamento, a religião no mundo do Antigo Testamento e o texto básico, que nós no final vamos fazer uma abordagem maior sobre ele. Em falar sobre a importância de se conhecer o mundo do Antigo Testamento, tem a ver com uma questão bastante importante, que é a questão cultural. E quando a gente fala em cultura, nós sabemos que, se nós formos falar do ponto de vista da geografia, falarmos do planeta Terra, dos continentes, dos países, nós sabemos
que isto é uma coisa intrínseca a cada comunidade, a cada povo, a cada sociedade, que são o quê? A cultura, ou seja, os modos, os costumes, as tradições, a língua, ou seja, um conjunto de coisas inerentes à vida das pessoas, daquela comunidade, e que tem as suas características próprias. Não é à toa que nós temos na nossa igreja presbiteriana a APMT, que é a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. E essa agência, o que ela faz? Ela pega missionários, no sentido de que são voluntários, que querem estar pregando fora do Brasil, em outras comunidades, em outros povos, em outras nações, mas para isso precisa treinar esses missionários para que eles possam estar lá, conforme o propósito da APMT, a propagação da fé reformada em campos transculturais dentro e fora do Brasil, respeitando o que? As peculiaridades culturais de cada povo ou etnia. Então, dentro desse contexto aqui, é importante a gente entender também que quando a gente pensa no Velho Testamento, e quando nós vamos estudar a palavra de Deus, ou quando nós vamos falar sobre Jesus, sobre a Bíblia, sobre Deus, na nossa pregação, na nossa evangelização, muitas vezes nós que às vezes nascemos e fomos criados no lar evangélico, não temos tanta dificuldade quanto muitas pessoas têm quando pega a Bíblia e principalmente no Velho Testamento. E quando a gente fala do Velho Testamento, temos que pensar também quando que ele foi escrito, em que época, em que período ele foi escrito. Então nós sabemos que o Antigo Testamento ele foi escrito ao longo de mais ou menos 1000 anos, ou seja, entre o ano 1400 a.C. até o ano 400 de Cristo. Ou seja, se a gente for fazer um cálculo disso, ou seja, de 1400, quando teve início os primeiros escritos do Antigo Testamento, nós vamos ter aí uma diferença de 3.400 anos. Ou seja, 3.400 anos, e pensarmos que numa região que não é o Brasil, que não é a nossa língua, e toda uma história de 3.400 anos até 400 anos antes de Cristo, que é o que está mais ou menos relatado e que nós temos conhecimento dos escritos do Antigo Testamento. Então é importante nós termos essa consciência, sabemos que é importante a gente então conhecer alguns aspectos culturais que permearam toda a história, todos os escritos do Velho Testamento, para que essa mensagem possa chegar até nós e nós não possamos ter algumas confusões ou dificuldades em entender o que está escrito. E também dizer que o Antigo Testamento é a palavra de Deus revestida de autoridade para quem? Inicialmente foi para Israel, como regra de fé e prática, e também e foi designada para influenciar o quê? As demais nações ao seu redor. E depois nós sabemos que é os gentios e até nós. Mas entendermos então o Velho Testamento, entendemos a Bíblia como um todo, mais especificamente como nós estamos estudando agora o Velho Testamento, compreendê-lo não depende também só da nossa capacidade humana, mas também depende de uma iluminação, ou seja, divina, ou seja, da ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Assim, de uma maneira bem prática, se nós pensarmos nessa importância ainda de se conhecer o mundo do Antigo Testamento, nós temos que pensar como se nós fôssemos fazer uma viagem a um lugar diferente, a um país diferente, ou mesmo até dentro do nosso Brasil, do nosso país, que tem dimensões continentais, em que nós sabemos que tem costumes e até a sonoridade, né, da fala, o jeito de falar é diferente. Então não precisaríamos até ir muito longe, mas considerando que nós fôssemos para o Oriente, por exemplo, onde a língua, o idioma é totalmente diferente, os costumes são diferentes. Então é importante a gente entender, é preciso a gente então fazer uma viagem, é o que a gente está se propondo na lição de hoje, de uma forma muito rápida, mas para que os irmãos tenham isso de uma forma prática, né? E é preciso então a gente compreender o que? A vida e a cultura do mundo do Antigo Testamento. Para maior compreensão então da mensagem do Antigo Testamento, da Bíblia, nós vamos estar citando alguns exemplos.
Gênesis 16. O que fala Gênesis 16? Vamos lá ver. Então, se você estiver em casa e quiser pegar a sua Bíblia, né? Gênesis 16, naquele negrito, que a gente sabe que não faz parte da Bíblia, foi acrescentado como uma forma didática da gente entender, está lá, Sarai e Agar. Quem é Sarai, ou quem é Sara, que nós sabemos que foi a mulher de Abraão, e Agar. O verso 1 do capítulo 16 de Gênesis diz assim, ora, Sarai, ou Sara, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar. Então, Agar era a serva egípcia de Abraão e de Sara. Disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem pedido dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Na realidade, aqui nós estamos vendo o quê? Gênesis 16, nós sabemos que Abraão havia já o filho da promessa, né? Quando Deus prometeu que faria de Abraão uma nação numerosa. E dentro desse contexto, Sara, que era estéril, preocupada, e eu já vi até algumas mensagens falando que seria o atalho humano, né, para a promessa de Deus, e nós sabemos que dentro desse contexto não existe o atalho humano, existe sim o plano de Deus. Mas o que nos chama a atenção nisto, nesse relato, hoje, se a gente pensar, trazendo para a nossa prática, se nas nossas igrejas tivéssemos um casal que não tivesse filhos e quisesse muito ter filhos, e por algum motivo a esposa não pudesse ter filhos, e nós chegássemos e aconselhássemos para ela, olha, arranja uma serva, alguém para ser a barriga de aluguel, né? Para que seu marido tenha relações sexuais com ela e tenha o filho, já que vocês não conseguem ter. Isso, claro, com certeza vai nos causar espanto. Mas isso, nesta época, era um costume em que as famílias, os povos daquela ocasião, daquela época, tinham meio como costume cultural, até fazendo parte da sua cultura, que quando não havia essa possibilidade, era permitido que o marido, então, tomasse outra mulher e fizesse o que a gente chama hoje, talvez assim, a barriga de aluguel, né? Só que aí aquele marido, não havia a concepção por proveito em laboratório, mas havia a concepção natural, que era o quê? Ele teria que manter relações sexuais com aquela pessoa que ele escolhesse. Isso é um costume da época, e que então a gente tem que entender que dentro desse conceito lá, isso era uma coisa local, que hoje já na nossa visão, isso aí já não seria normal fazer. Um outro exemplo, vamos ver lá em Amós 5,12. O que diz Amós 5,12? Então, irmãos, Amós 5,12 é uma acusação do profeta Amós à nação de Israel. O texto diz assim, afligis o justo, tomais suborno e rejeitais os necessitados, observem, na porta. Depois, aborrecei o mal, já Amós 5,15, e amai o bem e estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor dos Exércitos se compadeça do restante de José. Se nós formos ainda para o texto de 2 Samuel 15:2, nós vamos ver então aqui já Absalão, filho de Davi, e o texto diz que Absalão, levantando-se pela manhã, parava à entrada da porta, e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão e assim lhe dizia, de que cidade és tu? E ele respondia, de tal tribo de Israel é teu servo. Toda vez que a gente vê dentro desses textos que nós vimos aqui, a porta, ficamos a pensar, será que é a porta de uma casa? Que porta é essa, né? Então nós sabemos que essa era uma designação bíblica, inclusive aqui, que se referia na realidade aos portões da cidade, onde os anciãos se reuniam. Então essa porta era os portões da cidade, onde os anciãos se reuniam, e com o objetivo de quê? De julgar as causas das pessoas. Em Israel, as disputas legais, inclusive, eram resolvidas nos portões da cidade. A porta da cidade era o equivalente ao nosso fórum. Então está aí a explicação, né? E o que nós estamos vendo nesse sentido, irmãos,
existe uma matéria, inclusive, de estudo na teologia, que é a hermenêutica, que ela também além de abranger uma série de outras questões, mas ela vai também nos dar a entender, ou seja, a ocasião, o tempo, o contexto daquilo que nós estudamos. Por isso que é importante nós conhecermos o Antigo Testamento e termos entendimento que ele nos fala acerca de Deus e acerca da promessa de Deus, que é Jesus Cristo, ou seja, tudo nos leva a Cristo. Desde o Velho Testamento, o Antigo Testamento até o Novo Testamento, nós vamos ter a centralidade da Bíblia em Jesus. Um outro aspecto, irmãos, tem a ver também com a religião, ou seja, a religiosidade dos povos daquela época no mundo do Antigo Testamento. E nós sabemos que as forças da natureza agiam também, eram entendidas por muitos povos como deuses. Ou seja, a multiplicidade de forças da natureza, fosse o vento, o trovão, a chuva, enfim, tudo que a gente pudesse pensar dos efeitos da natureza, né, era encarado muitas vezes como os múltiplos deuses. E a gente sabe que essas divindades que era adorada por esses povos, né, não havia nenhum compromisso mais relacional com esses povos, né? A gente vê, por exemplo, os egípcios tinham em torno de 40 deuses, os hititas 1000 deuses. E o conhecimento, então, desse politeísmo traz uma importância para entender alguns aspectos dos relatos bíblicos que nós vamos ver. Por exemplo, na narrativa das 10 pragas, né, Hapi, né, era o deus da fertilidade, junto ao rio Nilo. E quando Deus transforma nas pragas do Egito, no processo de libertação do povo de Israel, sob o comando de Moisés, era uma afronta que o próprio Deus fazia, mostrando àqueles povos, ao povo egípcio, que quem tinha poder de transformar era Deus, quem tinha o poder supremo, e não aquele Deus que eles criam. Então, Deus vai mexer de alguma forma, vai tocar, ou seja, inclusive na questão da crença, da religiosidade do povo egípcio nesse sentido. Mas ainda, se nós formos ver alguns aspectos ainda falando sobre, por exemplo, deuses. Um dos deuses mais conhecidos, mais importantes daquela época de adoração era Baal. Né? Baal, por exemplo, é mencionado 63 vezes no Antigo Testamento. Tá? E quando nós vamos ler lá em 1 Reis, e nós sabemos que Baal talvez é uma divindade mais conhecida, mais citada no Antigo Testamento, porque era uma divindade, era consequentemente uma religião contra contra o qual Israel lutou muitas vezes contra aqueles povos. E levou inclusive a Israel, em muitas situações, a cair em pecado, a romper a sua aliança, o seu pacto com Deus. Sabemos que o culto a Baal envolvia sexo, envolvia prostituição, uma série de questões em que ia totalmente contrária ao que Deus propunha e tinha para o seu povo. Nós vemos, por exemplo, em 1 Reis 16:30, falando do rei Acabe, né? O rei Acabe fez o que era mal perante o Senhor, mais do que todos que foram antes dele. Tomou Acabe por mulher a Jezabel, que era filho do rei dos Sidônios, e o texto bíblico diz, foi e serviu a Baal e o adorou. E ainda, levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificaram em Samaria. Também fez poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Então nós vemos aí, dentro desse contexto, então, irmãos, dentro desse contexto, né, nós vemos então o profeta Elias, né, em 1 Reis 17, do verso 1, dizendo, então Elias disse a Acabe, né, que nós acabamos de citar, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Então, mais adiante, em 1 Reis 18:36, nós vemos de 39, o próprio profeta Elias, então, nesse confronto, nós sabemos a história de Elias contra os 400 profetas de Baal,
e Elias, então, faz a declaração de que o Senhor vive, de que em todo tempo ele é Deus vivo e que ele tem a supremacia, o domínio, o controle sobre a vida humana, sobre o que acontece, inclusive com relação às chuvas. Então, por meio do confronto entre Elias e o profeta de Baal, nós vemos esse relato no livro de Reis. E o texto diz: responde-me, Senhor, responde para que este povo saiba que és tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então, irmãos, nós estamos vendo aqui alguns aspectos de que dentro do contexto do Antigo Testamento, precisamos entender a religião, os costumes, a cultura, para que a gente possa entender melhor até como acontecia e nós entendermos o que se fazia presente naquela época e o que hoje também, de alguma forma, pode trazer de mensagem para nós, observando, claro, os costumes da época. Mas, finalmente, então, a título ainda de introdução e comentando a religião no Antigo Testamento, nós chegamos então na religião israelita. Ou seja, nesse trato que o Senhor Deus teve com o seu povo. Ou seja, o Deus de Israel revelou a si mesmo completamente distinto dos deuses das nações pagãs. Então, esse era o primeiro aspecto. Deus se mostrando à nação de Israel que ele era o Deus único diante daquela cultura pagã de politeísta, de tantos deuses. Ele revelou a sua vontade para Israel de modo claro, como Deus todo-poderoso e soberano. E ele não necessitava de nada, absolutamente nada. Os deuses das nações pagãs necessitavam muitas vezes de oferendas, de uma série de coisas, como que se para que eles atendessem ou eles precisassem ser bajulados, alguma forma assim pelo povo. Mas Deus mostra isso. O ser humano não foi criado unicamente para atender aos caprichos dos deuses, o que faziam as nações pagãs com relação aos seus deuses. Pelo contrário, o ser humano, como coroa da criação, segundo a imagem de Deus, tinha tido a primazia de exercer o domínio como representante de Deus sobre toda a ordem criada. Então, essa era a religião israelita que contrapunha-se inclusive aos deuses e às religiões daquela época. E ainda, as exigências não eram rituais mágicos como ocorria naqueles deuses para aquelas nações pagãs. Eram, na verdade, na forma de obediência devida ao que a Deus. Não eram oferecidos para forçar Deus a abençoar. E aí, nesse tópico, eu quero, de alguma forma, mostrar aqui que nós temos que ver que nos nossos dias, né, esse item aqui da lição que eu achei bastante interessante, ou seja, não eram oferecidos para forçar, ou seja, a Deus abençoar. Infelizmente, nos nossos dias, irmãos, a gente tem visto algumas pregações de comunidades denominadas igrejas, né, em que tem muitas vezes essa coisa de oferecer algumas coisas, apresentar diante de Deus ou realizar alguns feitos nos rituais religiosos, como que determinando que Deus possa cumprir a vontade do ser humano, dos seus servos na vida deles. Ainda nós vemos que eram oferecidos como resposta gratas e amorosos pelos benefícios recebidos, ou seja, era o povo de Israel oferecendo as suas vidas, o seu coração. Era isso que Deus pedia. E o mais importante em todos os rituais que Deus exigia para com o seu povo, o povo de Israel, era a sinceridade de coração. Salmo 51, 16 e 17 nos afirma isso. Pois o Senhor não te compraz em sacrifícios, do contrário, eu te os daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. E aí, irmãos, nós chegamos no nosso texto básico para finalizar a lição de hoje. O texto de Isaías 40, de 12 a 31. E nós vemos que o texto, o profeta de Isaías, começa a falar dessa grandeza de Deus. Ou seja, cada um dos versículos da agora em diante nós vamos ver afirmações, ou seja, que fala da imensidade de Deus. Ou seja, para quem o universo é pequeno.
Enquanto muitos os ateus, os que não creem em Deus Criador, se admiram, seja, da grandeza do universo. Agora, os cristãos, os crentes em Jesus, eles admiram perante a grandeza de Deus para quem o universo é pequeno. Então, é importante a gente ver no texto aqui agora o Deus incomparável em relação à criação. Então, Isaías começa dizendo: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou as medidas dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Continuando o texto ainda nos versos 13 e 14. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo, lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Nós vemos aqui esse Deus que é infinito e está, inclusive, muito além da nossa compreensão. Nós, muitas vezes, por mais que a gente queira entender Deus, quando a gente olha por a criação, o universo, a gente não consegue entender muitas coisas com relação a Deus. Mas ainda o texto nosso base hoje continua dizendo: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento? Nós vemos aqui ainda Isaías 40, 28, né? Mostrando então que nós não podemos tentar entender, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ainda dando continuidade, o Romanos 11, 34 diz: quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? 1 Coríntios 2,16: pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Mas o texto nosso, ainda de Isaías, diz: eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança das ilhas, como pó fino que se levanta. E o texto continua dizendo: nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Nós sabemos que essa região era uma região conhecida pelos cedros, ou seja, árvores. Deus é incomparável em relação à nossa expressão cultica de sua grandeza. Um dos aspectos que nós vemos. O texto ainda continua dizendo: o Senhor dos Exércitos tem um dia reservado para todos os orgulhosos e altivos, para tudo que é exaltado, para que eles sejam humilhados, para todos os cedros do Líbano, altos e altivos, e todos os carvalhos de Bazã. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O nosso texto básico em Isaías continua falando da grandeza, do poder deste Deus que nós cremos. Os versos capítulo 40, 28 diz: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Mais uma vez mostrando que nós não conseguimos esquadrinhar e entender Deus. Temos que crer. Na realidade, a Bíblia nos mostra quão pequenos nós somos e frágeis. Antes, e aí o Salmo 92, inclusive, nos dá essa afirmação: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, ele de eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus não tem princípio nem fim. O Salmo, Jeremias 32, 17: ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. E aí o salmista vai nos dizer: grande é o Senhor nosso e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, e a sua grandeza é insondável. E aí nós chegamos ao final do nosso texto de Isaías, lá no verso 29, quando diz que Deus faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor
renovam as suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Ou seja, só Deus é incomparável e pode fazer o que Ele pode fazer na nossa vida. Fazer forte ao cansado, multiplica as forças do que não tem vigor. E os jovens se cansam, mas as suas forças podem ser renovadas. Os seus escolhidos, ou seja, nós, os salvos, os filhos do Deus Altíssimo, podem esperar, podem aguardar com confiante expectativa que nós, pela sua vontade, podemos ser renovados, podemos ser revigorados como águias, que têm capacidade de voar a grandes altitudes. Essa espera não será frustrada porque Deus é incomparável. Irmãos, nós vimos o texto aí hoje sobre Isaías 40, mostrando a grandeza e quão esse Deus nosso é insondável. E quando nós estudamos a sua palavra, texto belíssimo, talvez um dos textos mais bonitos da Bíblia, fora também o que está em Salmos, falando do nosso Deus, precisamos estudar mais o Velho Testamento, ler essas páginas, esses textos tão profundos que nos dão a certeza e que nos alimentam e que nos fortalecem a nossa fé com relação ao nosso Deus. Cremos que esse Deus é um Deus grande, é um Deus altíssimo, um Deus pleno, um Deus poderoso, que pode realmente, e Ele é o Senhor de toda a terra, de toda a vida, de toda a história. Vivemos tempos tão difíceis, tão confusos, tão estranhos com essa pandemia. Expectativas para o futuro, não sabemos, 2020 está acabando, estamos começando, estamos às portas de um 2021 com muitas incertezas. Mas a Bíblia nos dá a certeza de que, esperando em Deus, haja o que houver, as nossas forças serão renovadas, o nosso vigor será renovado e a nossa vida está nas mãos de Deus. Que Deus possa nos dar essa bênção de a cada dia crermos mais no nosso coração através da ação do Espírito Santo de Deus, de que com Deus, com Cristo no barco, tudo vai muito bem, mesmo diante das piores tempestades e piores pandemias. Que Deus assim nos abençoe. Amém.